Lucas 24, verso 13 ao 33, diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Isso era no domingo. Jesus, ele morreu, ele foi crucificado na sexta-feira, tá? Na quinta-feira à noite, ele estava com seus discípulos, tomaram a ceia, ele instituiu a ceia do Senhor, né? Isso na quinta noite. Na sexta-feira de madrugada, ele foi preso, e na sexta-feira ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, passou sábado, domingo ele ressuscitou. Essa parte aqui está narrando justamente no domingo, não sei o horário, se foi de manhã ou se foi à tarde. Estavam esses 2 discípulos a caminho de Emaús, no domingo da ressurreição. E enquanto conversavam, verso 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Será que Jesus estava mentindo, irmãos? Quando Jesus falou: que coisa? O que aconteceu? Será que ele estava mentindo? Hã? Jesus não mente. E por que ele falou que não conhecia? Bom, deixa eu falar. Ele é Jesus, ele é Deus. O que ele faz, deixa de fazer, é problema dele. Amém? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Oh, decepção! E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Aleluia! Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos.
que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Pai Santo, venha trazer luz à tua palavra, venha falar ao nosso coração através da tua palavra. Até agora o Senhor falou conosco, é verdade, através do louvor, através daquele que ministra o louvor. O Senhor falou conosco, talvez, através da vida de um irmão ao entrar nesta igreja. Talvez o Senhor tenha usado a boca do teu servo, da tua serva, e falou conosco, comigo, com alguém, certamente, Senhor. Mas agora nossos corações estão atentos à tua voz, à tua palavra, Senhor. Ministra ela em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, toda prepotência, que caia por terra, Senhor, meu Deus, toda dureza, toda apatia, caia por terra no nome de Jesus, ó Pai. E que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vocês já ouviram o ditado aí, né, que o mundo fala, né, que a primeira impressão é a que fica, é ou não é? A gente ouve muito isso fora, né? A primeira impressão é a que fica. Mas fazendo uma autoanálise, fazendo uma análise mais profunda, a gente percebe que não é bem assim. A gente começa num relacionamento, quando a gente conhece alguém, né? A gente fica todo empolgado, né? A gente fica todo entusiasmado. Aí agora, achei o meu pé de meia furado, um pé chulesento, sei lá, alguma coisa assim, né? Metade da tua laranja, né? A tampa da panela, né? A primeira impressão, é a paixão, né? Mas ao decorrer do tempo, ou ele se fortalece ou ele se fragmenta. Se não houver uma manutenção, né? Com o tempo ele se fragmenta. Às vezes a gente entra numa empresa, vai trabalhar nessa empresa, é novo de empresa, você tenta criar entrar no meio do ambiente ali, você sente até uma certa rejeição no começo, mas depois as portas vão se abrindo, você vai tendo conhecimento com uma pessoa, com outra, tal, mas com o passar do tempo, pessoas nos decepcionam, relacionamentos nos decepcionam. Quantas vezes você não foi decepcionado por alguém? Quem já foi decepcionado? Quem passou por uma decepção aqui, amados? Levanta a mão. Muitos já passaram por uma decepção, forte ou fraca, muito ou pouco, mas passaram por uma decepção. Decepção dentro da igreja, com líderes, com pastores. Pastor não decepciona ninguém. Só as ovelhas que decepcionam o pastor. Não, amado, não é verdade. Todos nós temos um potencial. E já às vezes sem querer decepcionamos pessoas. Pessoas também nos decepcionam. No relacionamento, no casamento, no namoro. Como disse no ministério. Pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos pessoas. E por que isso acontece? Por que muitas vezes nos decepcionamos com pessoas? Por que muitas vezes pessoas nos decepcionam? Eu creio, amados, porque a gente muitas vezes deposita em pessoas ou em coisas
o que elas não podem nos oferecer. Exigimos de pessoas aquilo que elas não podem dar. Esperamos de pessoas aquilo que não tem condições de nos dar, amados. Por isso, nos decepcionamos. E a Bíblia também é cheia de pessoas que foram decepcionadas, que sofreram decepções. Lembram de Naamã? Lembram? Naamã, o capitão da guarda dos assírios, era leproso, mas tinha uma menina na casa desse homem, que falou que existia um homem que, lá em Israel, em Judá, que podia curar a lepra de Naamã. E Naamã correu atrás desse homem, desespero, né? E ele, na concepção dele, ele ia chegar naquele lugar, o homem de Deus ia se prostrar diante dele, ó, assim diz o Senhor. Muitas vezes não é assim que a gente quer ouvir? Eis que te digo, meu servo, eis que tens me agradado dentro da minha obra. Deus nunca falou nada disso para mim, irmãos. Verdade sobre isso, nunca falou. Sempre foi curto e grosso. A palavra do Senhor, uma só basta, e a gente capta toda a ideia e corre. Quem manda, quem pode. Obedece quem tem juízo, não é? Obedece, irmão. Você ouviu a voz do Senhor, obedece. Naamã achou que ele ia abafar. Pegou a carta do rei, foi lá, está aqui, ó. O rei mandou o Senhor me curar. Pensou que Eliseu ia fazer o maior fuzuê, ia dançar lá para chover. De repente, Eliseu olha bem para ele, dá uma medida nele. Vai saber uma coisa? Vai lá no Rio Jordão e toma 7 banhos lá. É verdade, ele nem quis tratar, ele mandou o seu moço. Falou, vai lá e fala para ele. Não quis nem se conversar. Imagina a decepção desse homem, que levou ouro, levou prata, levou vestes estalares, né? Que ele achou que ia ser aquele banquete, né? Mandou ele tomar banho. Vai tomar banho que você ganha mais. E ainda mandou através do outro. 7 banhos do Rio Jordão. Rio Jordão, amados, é um rio barrento, sujo. Hoje está poluído mais ainda, mas naquela época já era um rio barrento. E ele, Naamã, ficou indignado com isso, porque ele achava que Eliseu ia agir diferente. Ele era uma pessoa importante, era uma pessoa de alta patente. Ele achou que ia ter um diferenciamento e sofreu uma grande decepção, né? O povo de Israel estavam decepcionados com Deus. Lembra quando eles estavam presos na Babilônia? Eles penduraram os seus instrumentos. Nós não cantaremos mais louvores ao Deus de Sião. Estavam bravos com Deus, estavam decepcionados com Deus. Não vamos cantar em terra estranha. Eu só canto dentro da igreja. Dentro do banheiro eu não canto. No meio da minha empresa eu não canto. Aonde eu trabalho eu não canto. Aonde eu estudo não canto. Estavam bravos com Deus, porque Deus permitiu que eles fossem levados cativos, que eles fossem aprisionados. Mas era porque Deus gostaria que eles fossem aprisionados, amados? Não, tudo é consequência de erros, consequência de pecados, porque contrariaram a Deus, foram contra a sua palavra, não obedeceram a sua palavra, e Deus permitiu que eles foram ao cativeiro. Na verdade, quem deveria estar decepcionado era o próprio Deus. Quantas vezes você também tem decepcionado a Deus? Quantas vezes Deus esperava de você uma atitude e você tomou uma atitude contrária? Quantas vezes decepcionamos a Deus? Mas quando somos decepcionados,
queremos matar o primeiro que aparece na nossa frente, decepcionados com Deus. Quando Jesus morre, no dia que Jesus foi crucificado e foi sepultado, no dia seguinte, Pedro pegou as suas traias e foi trabalhar, limpando lá suas redes, voltou, perdeu a esperança, porque eles também se sentiam decepcionados com Jesus. Quantos crentes, amados, não brigam com Deus? Quantas pessoas, por mais absurdo que seja, se decepcionam com Deus? Lá no fundo a gente glorifica, Deus é provedor de todas as coisas, o Senhor é Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode mudar a história, a situação, mas lá no fundo, a pessoa que está passando ali por uma tribulação, por uma enfermidade, uma dificuldade, ele está brigando com Deus, está decepcionado com Deus. Falando um pouquinho do Wagner, o Wagner, amigão do peito, mas a gente andou junto, andava, agora ele está querendo andar de novo, né, Wagner? Está correndo, já com um corpão quadrado, aí achatado, forte, aleluia. O Wagner, amados, era um obreiro de mão cheia, era bruto para trabalhar. Esse homem aqui, quando veio para a igreja, aqui, amados, ele veio aqui, estava numa situação de um aperreio tão grande, eu fiquei sabendo depois, né, que partilhou comigo, né? Estava num aperreio tão grande, passando necessidade, amados. Desculpa de falar, mas quem tem que se glorificar é o nome do Senhor, amém, amados? E ele veio aqui, era novo, ele chegou aqui, pastor, eu gostei dessa igreja, mas nunca vi essa igreja, passava na frente dessa igreja, mas nunca vi essa igreja, mas aí agora eu sou pintor e eu queria pintar essa igreja. Eu não sei se já tinha essa parte aqui, vai, acho que não tinha, né? Acho que é só daí para frente, né? É dessa coluna aí, ó, para lá. Não existia essa parte aí. E ele falou, não, pastor, numa noite eu pinto. Eu falei, numa noite? Mas tem que desmontar. Eu falei, não, pastor, deixa comigo. Grandão, fortão que ele, né? E eu fiquei preocupado. Falei, mas você acha que dá? Dá, deixa comigo, mas à noite dá. Combinamos no dia, dei a chave para ele, e eu fui para casa, mas eu fui preocupado. Eu dei a chave para um camarada estranho, dado esse camarada querer passar a mão. Eu pensei, vai. Irmãos, era 15 para 7, eu vim para cá, da manhã. Eu tinha deixado a chave com ele às 10 horas da noite, que acabou o culto, deixava para ele. Vim para cá, eu olhei, ele já tinha ido embora, não tinha uma gota de tinta no chão, as janelas estavam tudo no lugar, sem borrar, eu fiquei olhando, falei, não é que ele fez mesmo? Foi sozinho. E eu, puxa vida, falei, eu preciso recompensar ele me abençoou, quero abençoar ele também. E ele não aceitou. Não, pastor, não, eu fiz, foi para Deus, Deus vai me recompensar, porque Deus é bom, que não sei o que, aleluia, vai, que seja segundo a tua palavra. Estava com uma dívida, uma barbaridade do apartamento, acho que era 40 mil reais, né? Vocês estão aumentando ou diminuindo. Dias depois, ele arrumou um trabalho na Marfrig, né? Lembra? Lá na Marfrig. E ele, só naquele serviço ele pagou todas as dívidas dele, colocou a casa em ordem, mais de 40 mil reais, amado. Eu sei que para vocês não é dinheiro, não é pouco, né? Para mim é muito, 40 mil reais é muito, mas para vocês é fichinha. E de repente, amado, o Wagner se tornou obreiro dessa igreja, trabalhando na igreja, olha, isso daqui foi ele quem fez, ó. Essas texturas aqui foi ele quem fez. Nós estávamos aqui em cima do andaime, trabalhando. O andaime, enquanto ele estava fazendo, eu falei, bom, Wagner, já vou desmanchar o andaime com ele em cima. Olha que loucura.
E eu fui puxando os ferros, e lá em cima, com tinta, ele lá, mandando o braço da massa, de repente, a estrutura se desfez. E eu caí, aquele ferro caiu, irmão, mas caiu em cima da canela, essa parte de osso aqui, ó. A filha do Dona Wilson estava aqui. Quem é? Tá aí também, né? Elas estavam aqui, que estavam ensaiando. O ferro caiu em cima da minha perna aqui, mas uma dor, está bem aqui em cima. Eu fui arrastando, sentado mesmo, arrastando. E ele veio, cai por cima de mim também. Eu empurrei, sai de cima de mim. São coisas que acontecem, né? Para a gente dar risada, né? Na hora você chora. O Wagner sempre foi essa bênção, né? Aí aconteceu um acidente com ele, que aconteceu alguns anos atrás, né? Eu também fiquei decepcionado com Deus. Eu falei, como pode? Naquela semana nós estávamos conversando aqui, falei, Wagner, do jeito que você é falador, porque o homem fala, né, Wagner? O homem fala. Você vai ser um pregador, porque pregador é bênção. Aí aconteceu o acidente que aconteceu com ele, e aquilo me abalou. Eu falei, Senhor. Então lembra que eu sentei na escada lá de casa, eu fiquei olhando para o céu, falei, puxa, quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que conhece os seus caminhos? Quem somos nós? Muitas vezes indagar o Senhor. E aquela noite o Senhor ministrou no meu coração. Mas nós muitas vezes passamos por situações das quais nós questionamos a Deus. Não entendemos, não compreendemos o que acontece. Qual é a vontade dEle? Pela vontade do Wagner, é totalmente diferente. Pela vontade da Silvia, é totalmente diferente. Pela minha vontade, pela minha visão, era totalmente diferente. Então, às vezes, os baques da vida, muitas vezes nos levam a decepcionar, a se decepcionar. E eu sei que eu quero falar com os irmãos nessa noite, é justamente sobre isso. Existe uma pesquisa, uma estatística que foi feita, 1970 a 2010, e foi constatado, foi para uma empresa norte-americana, foi constatado que 59% se afastaram da igreja por causa dos intempéries da vida, as surpresas da vida, as dificuldades da vida, no dia a dia. 37 sofreram desapontamento com membros e pastores da igreja. A igreja, amados, deveria ser um órgão de vida. A igreja deveria trazer vida, mas muitas vezes ela produz morte. Às vezes por falta de discernimento, por falta de sabedoria, de entendimento, de paciência, às vezes a igreja produz morte. Uma vez estava pregando no seminário, quando nós estávamos ensinando sobre o Espírito Santo, aquilo que era para ser bênção para a igreja, aquilo que Deus deixou para ser bênção para a igreja, que é o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe divisão na igreja, Ele trouxe contenda na igreja. Que uns acham que falar em línguas é de Deus, outros falam que falar em línguas não é de Deus, outros falam que o dom de cura não é para nós, não é para o nosso tempo, mas é para o passado, outros, tanta divergência, quando o Espírito Santo, Ele é aquele que impulsiona a igreja, o Espírito Santo é o combustível da igreja. Então foi uma bênção, aquilo que Deus deixou para a igreja, o Espírito Santo de Deus é uma bênção, mas nós, por causa da nossa ignorância, o temos como divisor de águas. É a igreja pentecostal, é a igreja não pentecostal, a igreja avivada, a igreja que não é avivada, a igreja do Senhor Jesus, amada.
é dele, o Espírito Santo é do Senhor, é da igreja, amados. Ele não veio para trazer divisão, mas ele veio para trazer unidade para a igreja. Muitos se afastaram, porque se apontaram com o pastor, com membros da igreja, 37%, é uma quantidade muito grande. 19% estavam ocupados demais para participarem das atividades da igreja, se envolve com tanta coisa, tantos trabalhos, tanta estudo, quer ganhar dinheiro daqui, quer ganhar dinheiro, é bom ganhar dinheiro, é bom, eu gosto de ganhar dinheiro também, amado, mas nós também temos que cuidar do lado espiritual, nós temos que cuidar do homem interior, porque se o homem interior se corromper, o exterior, ele morre. E 17%, devido às suas responsabilidades com as famílias, contribuíram também com o afastamento, né? Casais que o homem se converte, a esposa não, ou então a esposa se converte e o esposo não, acaba tendo atrito e acabam se afastando da igreja. Eu coloquei aqui como tema de sermão, decepcionados com Deus, baseado num livro, escrito já uns anos atrás, e eu tomei como base esta passagem, onde os discípulos de Emaús, após o acontecimento da morte de Jesus, se decepcionaram e se afastaram de Jerusalém. Jerusalém é onde estava pegando fogo, Jerusalém é onde estava tendo ali prisão, Jerusalém era o lugar onde os romanos estavam prendendo os cristãos, Jerusalém, e eles deram linha na pipa, ao invés de resolver o problema em Jerusalém, porque se em Jerusalém está o problema, se em Jerusalém está a dificuldade, nós temos que resolver a dificuldade, nós temos que resolver o problema, mas não fugir do foco do problema, não fugir do foco da situação, mas nós devemos encará-las e resolvê-las em nome de Jesus. Tem uma diferença com o teu irmão, vai lá e acerta. Tem uma diferença com o teu pastor, vai lá e acerta. Tem uma diferença com a esposa, vai lá e acerta. Tem uma diferença com o esposo, vai lá e acerta. A gente não pode ficar fugindo dessa situação. E um dos primeiros sintomas, amados, que acontece quando há decepção, é o afastamento. Se afastam. Lá no verso 13, diz assim, que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros hoje para nós, amados, é fichinha. Só chama o Uber, já chegou. O Uber é uma benção, né, mas 11 quilômetros, mas para eles que tinham que andar, estava longe, estavam fugindo do problema, estavam fugindo do meio do foco do problema. Ao invés de encarar o problema, ao invés de esperar, ao invés de confiar na promessa do Senhor Jesus, que Ele disse que esse templo será destruído, mas em 3 dias ele será reconstruído. Se Ele prometeu, Ele cumpre, amados. Nós muitas vezes não temos a paciência de esperar o agir de Deus, nós não temos a paciência muitas vezes de esperar o cumprir da promessa de Deus, queremos agir segundo a nossa vontade, segundo os nossos impulsos, segundo o que dá na teia. Mas a primeira reação que nós temos é essa: fugimos do foco, fugimos do problema, fugimos da presença de Deus, nos decepcionamos com Deus. E são muitos, irmãos, tem muita gente que abandonou a fé, que não quer mais saber de Deus, que não quer saber mais da igreja. E por que isso, amados? O Salmo 46:10, ele diz assim: olha, aquietai-vos, diz o Senhor, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Para no teu lugar, fica quieto no teu lugar e espera o agir de Deus. Não haja por impulso, não haja para emoção, mas espere o agir de Deus, espere o manifestar de Deus, amado. Tenha paciência. Deus nunca nos decepcionou. Muitas vezes, amados, eu entendo que nós não compreendemos a Deus,
Muitas vezes eu entendo que a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Muitas vezes não entendemos o modo de Deus agir e queremos julgá-lo. Quem é juiz é Ele. Ele é Senhor, você, servo. E se ponha no teu lugar. Esses discípulos de Emaús achavam que Jesus era o libertador deles, era um príncipe, um governador, no qual ia se levantar, Deus iria levantar para libertar a Israel. Nós muitas vezes não conhecemos a vontade de Deus, nós muitas vezes não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes temos um filho com problemas e oramos ao Senhor: Senhor, põe a tua mão, Senhor, cuida. Mas a gente sempre quer dar uma mão a Deus, a gente sempre quer ajudar a Deus. Aí Deus trabalha, Deus age de alguma forma, a pessoa fica desesperada: ah, mas não era isso que eu queria, mas não é isso que eu pensava. Deus está no controle de todas as coisas, e aquilo que Ele fizer está feito, porque Ele sabe de todas as coisas. Nós não entendemos o agir de Deus, amados. Nós temos uma cabecinha pequena, a nossa mente é limitada, o nosso entendimento é limitado, os nossos olhos é limitado, a nossa visão é limitada, mas o nosso Deus, para Ele não há barreira, para Ele tem o domínio de todas as coisas, meu querido. Aquilo que você não consegue, aquilo que é impossível a você, o Senhor sabe o que faz. Nós muitas vezes queremos fazer ditames para Deus. Amados, nós vemos quando nós vemos para a igreja evangélica, quando nós vemos para a fé, a gente traz alguns hábitos de quando nós não conhecíamos a Deus. Pessoa que está doida para casar, que está desesperada para casar. Quando estava na igreja católica, o que fazia? Pegava o São Benedito, colocava dentro do copo d'água, de cabeça para baixo. Você vai, enquanto não casar, você vai ficar afogado aí. São Benedito, amém. São Benedito me fez lembrar de um pastor no seminário, e ele estava lá todo contando o testemunho dele, assim. Ele disse que estava no púlpito lá, e a irmã veio assim, se prostrou lá diante do púlpito, lá quando ele estava pregando, e ele falou que Deus derramou o poder. Lá eu sempre fui brincalhão, mas e ainda brinquei, eu estava no fundo da classe, falei: pastor, acho que ele era um negão azul, tão escuro que ele era. E ainda eu falei, brinquei, né, lá no fundo: pastor, acho que era a pessoa que o senhor era São Benedito. Ele ficou bravo comigo, me corrigiu. Falou São Benedito, agora eu lembrei. Então, quem é mesmo? Você fez isso também? Você está falando? O pessoal de trás, né? Está certo. As mulheres, né? Nós trazemos alguns hábitos, amados, para a fé cristã também. A gente coloca Deus na parede e fala: não, tem que ser assim. Eu não aceito. Eu já vi crente falando assim: eu não aceito. Quem é você? Quando eu lembro de Jó, quem era Jó? Um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha prestígio, perdeu tudo, ficou bravo com Deus, brigou com Deus, questionou a Deus, não blasfemou. No verso 38, ele é encostado na parede por Deus. Quem é que falas? Onde estava você quando eu criei o fundamento da terra? Aonde estava você quando eu criei as estrelas? Aonde estava você quando eu coloquei os ferrolhos no mar para que ele não ultrapassasse nos seus limites? Nós achamos muitas vezes que somos o bambambam, somos o dono da cocada preta. É isso mesmo? Achamos que somos a última bolacha do pacote. Amado, o centro da atenção é Deus, é o Senhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem certas coisas que são reveladas para os homens,
E nós devemos estar satisfeitos com aquilo que Ele nos revela. E devemos obedecê-las. Agora, aquilo que é revelado ao Senhor e que nos é oculto, amém, pertence a Deus. E nós devemos reconhecer as nossas limitações. Devemos nos colocar no nosso lugar. Muitas vezes brigamos com Deus porque não entendemos a sua vontade, não nos submetemos à sua vontade, queremos bater de frente com Deus, queremos falar com Ele tete a tete. Isaías chega a dizer: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Às vezes, amados, Deus está mandando a gente ir para a esquerda, mas a gente quer ir para a direita. Olha, não faça isso porque é pecado, não faça isso porque está errado, mas nós cometemos o pecado, porque o pecado é gostoso. É ou não é gostoso o pecado? Ih, só eu que fiquei. Se pecado fosse ruim, você pecava? Não. Se pecamos é porque o pecado é gostoso. É ou não é? Ou sou eu que peco só? Só eu que peco, pastor? Só eu. Você não peca, né? Não, tá. Já pecou. Falou que não pecou, já pecou. É ou não é? Amados, nós exigimos muito de Deus, mas muitas vezes nós temos poucos a oferecer a Deus. Queremos o máximo de Deus, mas damos o mínimo para Deus. Quanto tempo você tem gastado em oração diante do Senhor? Quanto tempo você tem clamado ao Senhor, se aquebrantado diante do Senhor? Quantas vezes? Aliás, quanto tempo faz que você não faz isso? Tem crente que quer tirar férias de Deus, amados. Ai de nós se Deus tirasse férias de nós. Muitas vezes você não entende o agir de Deus, porque a mente de Deus, meu amado, ela é insondável. Tem um hino, se não me engano, em Romanos 11:46, se não me engano, que diz: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis teus juízos, impenetráveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Se eu não me engano, é o capítulo 11, verso 46 do livro de Romanos. É um louvor que já se cantava naqueles dias. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem entendeu os seus caminhos? Porque dele e para ele são todas as coisas. É dele, amado. Você é dele, nós somos dele. E ele tem soberania, a soberania dele tem que estar sobre nós, amados. Ele tem a primazia. É a vontade dele que tem que permanecer sobre a tua vida. É a vontade dele que tem que permanecer sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Não é do teu jeito, mas é do jeito dele. Ah, mas eu não estou gostando, fala com ele. Mas eu não estou entendendo, fala com ele. Amados, eu percebo que esses dois homens, ou esse casal, não sei, mas esses discípulos de Emaús, eles estavam decepcionados com Deus, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles não estavam compreendendo o agir, o propósito de Deus. Por isso estavam decepcionados. Mas eles fizeram uma confissão.
Não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco, enquanto Ele expunha as Escrituras? Eu entendo que muitas vezes nos falta espiritualidade, amados. Nós temos a igreja com uma programação, muitas vezes um clube ou uma obrigação, ou vamos à igreja para dar nota ao louvor, para ver o que o pastor vai falar. Não, está errado. Você veio na igreja é para cultuar Deus, é para prestar o teu culto cristocêntrico e racional a Deus. Muitos crentes perderam a visão de Deus, porque não ora mais, não busca a presença de Deus, está acomodado, não busca os dons de Deus, não ora, não faz visita. Tem pessoas enfermas no hospital da qual você sabe e você não vai visitar, mas quando é um parente seu, quando é um filho teu, quando é um irmão teu, quando é teu pai, quando é tua mãe, você clama, você busca, você ora, você visita. E quer resposta, e quer resultado de Deus. O Senhor tem obrigação de fazer. O Senhor curou nós de todas as enfermidades, está escrito lá em Isaías 53. Falta de entendimento. A visão de Isaías, capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, é uma visão escatológica, é para o futuro. Por quê? A palavra de Deus mente, amados. Lá fala que ele tomou as nossas enfermidades, não falou? Ele levou. E você fica doente? Fica. Está errada a palavra? Não, está errado o entendimento. Tem pessoas que se baseia. Não, eu não aceito ficar enfermo porque ele falou que levou. Eu estou brigando com a diabetes até hoje aqui, amados. É diabetes, é triglicérides, é colesterol, é tudo. Quanto tempo, amados? Você não tem chorado diante de Deus? Quanto tempo você não tem se quebrantado diante do Senhor? Quanto tempo você não tem se aberto ao Senhor e falado: Senhor, me ajuda. Senhor, esclarece, eu não estou entendendo. Ao invés de você ficar julgando, ao invés de você ficar pulando para lá e para cá, dúvida, buscando a solução em pessoas, em coisas, a tua solução está no Senhor Jesus. Só Ele pode te dar entendimento, só Ele pode trazer esclarecimento, amados. Mas você tem que ser dependente dEle, você tem que buscar a presença dEle, não se afastar dEle. A primeira atitude que nós temos é nos afastar. Nos afastamos de Deus, nos afastamos da igreja, nos afastamos dos irmãos, porque nos decepcionamos. Está errado. É nas horas da dificuldade que nós temos que nos apegar a Deus. É nos momentos difíceis que nós temos que confiar no Senhor. Não é momento de se afastar, não é momento de fugir de Jerusalém, não. É momento de você se abraçar e se apegar a Deus, se apegar à palavra, se apegar à tua igreja. Porque é na igreja que o Senhor ministra a sua bênção. É na igreja, amados. Quanto tempo você não fala em línguas? Você tinha um desejo tão grande de buscar o batismo do Espírito Santo. Lembra? Os dons. Como estão os dons do Espírito Santo? Quanto tempo você não exercita a tua fé? De orar por um enfermo, deixar Deus te usar para levar uma palavra de conforto, de consolo ao necessitado. O mundo está sedento da palavra de Deus, amados. E você tem água de sobra para dar. Quanto tempo? Será que é só você que se decepciona? E Deus? Será que nós não temos decepcionado também?
Será que ele pode dizer o que ele disse para Jesus? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Será que você pode ouvir isso de Deus? Vamos colocar de pé. Amados, a vida, ela não é fácil para ninguém. A vida é difícil para todos, crentes e não crentes, aqueles que creem no Senhor e aqueles que não creem no Senhor. Mas é mais fácil quando a gente está com o Senhor, um amigo que a gente pode contar, um amigo que nos compreende, porque ele é um homem de dor, foi um homem de dor, um amigo que sempre vai ter uma palavra. E eu quero dizer mais ainda, você também não tenha visto ele, mas naquele momento de dor, naquele momento da humilhação, naquele momento que houve um questionamento, ele estava lá. Ele estava lá, amados. Ele estava lá. Você não estava sozinho, ele estava lá. Você não viu, mas é ele quem te sustenta. É ele quem estava te segurando. É ele quem estava te confortando, meu amado. Pare de brigar com o Senhor, ele é teu amigo. Pare de questionar ao Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O que tem entristecido o teu coração? O que tem roubado o teu coração? Aquela paz, aquela alegria, aquela satisfação que você tinha quando estava em meio à igreja, quando você louvava, você anunciava, você proclamava, você glorificava o Senhor. Para onde foi essa alegria? O que tem roubado do teu coração essa alegria, essa satisfação, meu amado? Quero te dizer, não foi da parte do Senhor, porque o Senhor sempre esteve aonde Ele sempre estará assentado num alto e sublime trono, para nos abençoar, para contemplar as nossas dores, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos consolar. Pai amado, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, meu Deus, pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, meu Deus, pelos nossos erros, Senhor, pelos nossos julgamentos, pelas nossas atitudes, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque falávamos daquilo que não tínhamos conhecimento, Senhor. Perdão, Pai amado, porque agimos de forma errada, Senhor, e não era segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Quantos, ó Pai amado, estão caídos à beira do caminho, Senhor, foram feridos, estão cabisbaixos, desanimados, desapontados, mas nesta noite, Senhor amado, derrama do Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor, que a unção do Teu Espírito Santo venha sobre o Teu povo, Pai amado, venha curar as feridas, venha tirar toda a dor, venha limpar, Senhor, as lembranças, Pai amado, no poder do nome de Jesus. Vai restituindo, Senhor, relacionamentos, vai restituindo ministérios, ó Pai amado, pelo poder do nome de Jesus. Eu retiro esta seta do diabo que foi lançada neste coração, eu arranco ela no poder do nome de Jesus, ó Pai. Nós, ó Pai, precisamos do Teu bálsamo, Senhor. Ó Pai amado, cura, liberta, restaura minha vida, restaura o meu ministério, restaura meu casamento, restaura minha vida, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, ó Pai amado,
esta vida, este coração, Pai Santo, e que ele saiba que ele é filho do Senhor, filho amado do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.